Pessoal, bom dia, turma 191, 192, tá? Escola Primavera. Vamos aí começar a nossa semana, né? Com estudos, com a rotina, com a nosso novo momento, né? Que é emergencial, como todos sabem, mas assim, a gente está se acostumando com isso. Mas assim, tornar o acostumado da melhor forma possível, ou seja, com sensação e com sentimento de dever cumprido. Então é o que eu faço, é o que a direção está fazendo, é o que a administração está fazendo e é o que vocês, meus alunos, vão ter que fazer. Para que as coisas possam acontecer, possa valer a pena e que os nossos objetivos a gente venha atingir. Um dos mais importantes é o aprendizado, que todos vão sair mais fortalecidos com tudo isso. Bom, então com relação à história, né, dentro da retomada do que a gente já vínhamos falando, estamos vendo o Brasil republicano, tá? Brasil, o novo sistema, né? Sistema republicano brasileiro, que hoje não existe mais. É um sistema já fracassado, que é o sistema das oligarquias, né? Das elites que mandavam no Brasil e o exército também. Ou seja, o partido do poder, né, no Brasil, tanto no plano federal, municipal e estadual, era o Partido Republicano, Partido Conservador, positivista, né, militar, ou seja, não tinha muita democracia, era muito no grito mesmo, era um sistema político baseado no grito, baseada nas vontades dessas elites. E aí o Brasil vai ter uma margem de marginalizados e de divisão social enorme, grande, e que o Brasil até hoje sofre com isso, e que por mais tentativas que a gente tenta fazer e que o sistema político atual tenta fazer, ainda está longe, né, de chegar ao ideal, mas tudo culpa disso lá atrás, ou seja, um sistema escravocrata, um Brasil autocrático, e a República Brasileira só mudou o nome, porque o sistema continuou o mesmo. Então, para essa semana, gente, eu vou colocar uma atividade diferente. Eu postei imagens ali. Eu postei uma imagem sobre o carnaval, sobre entidades desportivas e uma imagem sobre o antigo Império Romano, onde havia os espetáculos nas arenas, né, classificadas como pão e circo. O que isso tem a ver com o Brasil? Muito a ver. O Brasil, para tentar acalmar os ânimos de uma massa populacional excluída no Brasil, eles vão instituir, e aí eu estou falando das elites brasileiras, do próprio governo, das próprias oligárquicas e também de pessoas influentes do Brasil, de importar de fora e também de instituir no Brasil festas e instituições que até então não existiam no Brasil ou eram proibidas no Brasil, né? Para que isso? Para que fazer isso? Justamente para que o brasileiro, que o povão do Brasil, né, tenha, digamos, acesso e que possa ter uma ocupação e não incomodar e não perturbar e não ficar pensando, não ficar refletindo, questionando o sistema político da época. O carnaval. O carnaval sempre foi uma festa que já é decorrente do Brasil, dos escravos que vieram para cá, só que eram festas proibidas, eram festas, eram marginalizadas essas festas, né? Não eram bem vistos. Com o advento da República, com a instituição da República, o carnaval ele passa a ser algo oficializado no Brasil, algo a ser permitido. Eles inclusive estabelecem um calendário ali, né, oficial, em que é feriado no Brasil, né? O carnaval ali no final de fevereiro ele é feriado, então é um período então de festas, é um período de alegorias, de carros alegóricos, escolas de samba, enfim. E para que do carnaval, né? É uma festa popular, só que como eu falei para vocês presencialmente lá em começo de março, né, a gente se questionou assim, para que leva o carnaval? Qual é a função do carnaval? Particularmente eu sou um dos críticos, eu não gosto de carnaval. Não tenho paixão por carnaval, mas respeito quem é que goste, né? Porém essa pergunta nós temos que fazer. É uma pergunta honesta. Para que serve o carnaval?
E o carnaval serviu e serve muito para o Brasil no sentido de distrair a população, fazer com que a população tenha uma ocupação e possa achar que o Brasil está mais ou menos bem, está mais ou menos em festa, está mais ou menos em ordem, e aí os governantes continuam fazendo e acontecendo da forma com que eles querem. Então esse é um fator importante, e o carnaval ele permanece até hoje aí entre nós. E o mais grave, gente, ele é pago pelo dinheiro público, né? O governante financia os carnaval, ele investe nos carnaval, nas festas. E uma festa sem causa, uma festa sem fundamento, mas é uma festa. E que isso acabou se institucionalizando no Brasil no começo do século XX, e todo ano é assim, né? Outra instituição brasileira, tá? A vinda, né, e também a criação de instituições desportivas, tá? Ou seja, sedes, clubes de futebol, clubes de remo, entidades olímpicas, tá? Por quê? Porque o Brasil estava excluído no cenário mundial. E aí nós tivemos as Olimpíadas de Atenas em 1896, e o Brasil foi fracassado, o Brasil praticamente não teve representantes. Então, para o Brasil ficar, digamos assim, para o mundo bem visto, era preciso dar uma cara para o Brasil e também dar uma satisfação ao povo. Então foi criado aí nessa época, e não é por acaso que as grandes agremiações de futebol, pegando exemplo, elas estão aí até hoje e têm a maior massa de torcidas que nós conhecemos. Por exemplo, o Grêmio, né? O Grêmio é uma instituição desportiva que nasceu em 1903, o Fluminense no Rio de Janeiro, 1902, o Flamengo um pouquinho antes, o Vasco da Gama, o Internacional aqui de Porto Alegre, nós tivemos o Palmeiras, nós tivemos o Corinthians, o São Paulo veio depois, né? Mas assim, o Cruzeiro, os grandes clubes do futebol brasileiro que nós conhecemos, elas são mais do que times de futebol, eles são agremiações, são clubes associativas, em que a base para sustentar esses clubes é a massa, é o povo. Então o povo no domingo, quando vai para um estádio ou vai para um campo assistir um futebol, não está incomodando na política, e aí os governantes possam continuar fazendo o que eles fazem, né? Então é uma forma de distrair o povo, de tornar a coisa mais tranquila para eles e tal. Nós precisamos de pão e circo, gente? Eu creio que sim. Festa e diversão faz parte da nossa cultura. Eu particularmente adoro festa. Eu fiz festa de aniversário quando eu era criança, e eu adoro ganhar coisas, eu adoro ganhar presentes também. Eu adoro me distrair de vez em quando, só que não é só isso. E no Brasil costumou se inverter a pirâmide, né? Mais festa do que trabalho, mais diversão do que preocupação com amanhã, viver o hoje e não se preocupar com amanhã. Então o Brasil tem esse paradoxo muito complicado, tá? E a imagem aquele do imperador romano ali mostra que na história isso já aconteceu, em que a festa, a blasfêmia, os espetáculos que havia assassinatos ali, festas que haviam sacanagem ali, isso antecedeu a ruína depois, que foi a queda de Roma. E o Brasil, a gente percebe que dentro desse estádio de futebol e nesses blocos de rua acontecem coisas no mínimo estranhas, né? Que a gente não gosta, que a gente não pratica e que a gente não deve praticar. Então é preciso pensar um pouco nesse sentido, né? Então essas instituições, elas foram criadas propositadamente, justamente para distrair a população. Então quando eu vou no estádio com a bandeira do Grêmio, com a bandeira do Inter, fazendo torcida, na verdade eu estou gastando a minha energia num ponto em que eu poderia gastar essa energia indo para o Congresso Nacional protestando para o bem do Brasil. E aí eu fico gastando a minha energia nesses clubes de futebol, né? Nessas disputas, que para os políticos está uma maravilha, porque ali eles ficam livres para poder governar. Quando eu falo de política, eu não quero marginalizar a classe política, não é isso. Eu quero simplesmente fazer com que a sociedade, em que o povo brasileiro, em que as pessoas reflitam de que esses políticos precisam ter uma visão mais coletiva, mais humanista, e nós temos que fiscalizar e temos que protestar aquilo que é nosso por direito.
Ou seja, eu não posso admitir que eu tenha a política como profissão. Eu não posso admitir ganhar a vida e enriquecer em base na política. A política ela é um exercício da cidadania, é um exercício do bem e para o bem. Bom, galera, é isso para a semana. Então, façam um comentário abaixo, pesquisem sobre isso, anotam baseado no que eu falei, nas imagens, e pintem essas imagens, tá? E mandem por WhatsApp para mim depois de pronto. Beijo para vocês e boa semana.